Boa noite, bem-vinda a mais um podcast Vida Saudável em Debate. E o assunto de hoje é colágeno. Você sabe se você deve ou não suplementar? Se ele funciona, se não funciona, quais tipos? Hoje vamos te contar tudo e desvendar esses mistérios aí sobre o colágeno. Mas antes eu quero me apresentar, eu sou a Aline, sou médica, trabalho com a endocrinologia voltada para o emagrecimento, longevidade, controle do peso, que você merece. E do meu lado esquerdo, doutora Mayra, se apresenta, por favor. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Mayra, cirurgiã dentista. Atuo muito com odontologia estética, ortomolecular e sou especialista em harmonização orofacial. Sejam bem-vindos. Doutora Tássia, por favor. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a Tássia, sou nutricionista, trabalho com esporte e estética. Sejam muito bem-vindos. Edi. Olá, pessoal. Eu sou a Edilene, do Empório Manjericão, e hoje o assunto é muito polêmico e eu posso garantir para vocês, porque eu nem diria que é todo dia que esse assunto é polêmico na loja, toda hora que esse assunto é polêmico. Mas antes, já encaminha o link para aquela amiga que toma muito colágeno ou para aquela amiga que não toma colágeno, para descobrir se o que ela está fazendo é correto ou não. Ativa o sininho e deixa um like pra gente. Antes de começar o episódio, que é para você não esquecer. E antes da gente começar a falar do colágeno, suplementação de colágeno, eu quero trazer para vocês uma definição do que é o colágeno. Colágeno é uma proteína. Existe mais de 27 tipos, aproximadamente aí 27 tipos de colágeno no nosso organismo, no nosso corpo. E para isso eu quero trazer uma foto para vocês. Produção, coloca a foto para mim, por favor, na tela pros... Tá na tela. Isso. Aqui eu quero trazer para vocês o colágeno tipo 1 e tipo 2. O tipo 1, que eu tô trazendo aqui para vocês, a gente pode observar na foto que tem fibras longas, espessas, é o tipo de colágeno mais resistente à pressão, à tensão mecânica. Ele é o mais abundante no nosso corpo humano. Já o tipo 2 tem um diâmetro menor das fibras comparado ao colágeno tipo 1. O tipo 1 é encontrado tanto em pele, tendões, ossos, e o tipo 2 é mais encontrado nas cartilagens. E tem diferença sim no nosso organismo, cada tipo aí de colágeno. E a doutora Tássia também vai falar um pouco pra gente, porque esse assunto a gente até estava discutindo aqui um pouco antes de começar o podcast, é muito polêmico. É muito polêmico porque tem pesquisas recentes, pesquisas não recentes, e aí a gente tava até conversando um pouco aqui, porque às vezes você tem, de acordo com a sua linha médica ou nutricionista, você pode ter uma visão diferente do colágeno. Por isso que o nosso podcast chama Vida Saudável em Debate, porque a gente está aqui para debater. Não significa que 100% de nós concorde, às vezes, com o assunto. E assim, e colágeno entre a gente também foi uma discussão, foi polêmico entre a gente. Você vai batendo um papo aqui. A gente estava batendo um papo antes. Mas você vai ter vários pontos de vistas aqui e você vai conseguir tirar suas próprias conclusões, porque todas nós aqui estamos baseadas em pesquisas, em experiências, em consultório, então tem informação bem relevante. Eu vou explicar, falar um pouquinho aqui para vocês como eu costumo explicar no meu consultório, tá? Parece que estou falando com criança, mas é para ficar bem claro como que funciona mais ou menos aí no nosso corpo. Quando a gente come uma proteína, o que eu brinco? Que a proteína é como se fosse um trem. Conforme a gente começa a degradar essa proteína, é como se fosse ela se transforma em aminoácido. Então, cada aminoácido é um vagão. Então, ela tem essa dissociação, né? E aí, quando chega lá no nosso organismo, quando vai ter a absorção desses aminoácidos, o nosso corpo, ele faz o quê? Ele junta, então vamos supor, ele pega 3 vagões ali, que são 3 tipos de aminoácido diferentes, e manda para o que o nosso corpo precisa sintetizar com prioridades aí, né? E aí, por isso que entra tanto o debate aqui. Porque assim, quando a gente pensa, por exemplo, na formação da célula sanguínea, a gente precisa de uma proteína para formar.
Então, essa proteína aí que a gente digeriu, ela vai para essa formação, por exemplo, da célula sanguínea, vai para reconstituição da pele, reconstituição celular, para cabelo, para unha e tudo mais. Quando a gente pensa em colágeno, a zero de jogo a gente pensa muito no quê? Em estética. Né? Aí, rugas, né? Rugas. A doutora Mayra vai falar com grande propriedade aqui. E existe também uma função da suplementação do colágeno, que é muito importante hoje, que é na questão de articulação, em regeneração, né? Então, um paciente que está ali debilitado, passou por uma cirurgia, blá, 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 suplemento ou não suplemento? Como a Edi falou, depende muito, né, do quê? Do hábito de vida dessa pessoa, do perfil do que ela come, né? Porque vamos pensar lá, gente, se é uma pessoa que come baixíssima proteína no dia, tudo que a gente suplementar, nosso corpo vai querer absorver, mas não necessariamente ele vai absorver para aquilo que a gente quer, né? Agora, se você é uma pessoa que come proteína ali de maneira adequada, a suplementação faz sentido para você ou não faz? Se você tá com algum tipo de deficiência, né? O que a gente estava conversando aqui antes, né, Mayra? É na questão do procedimento estético. Nesse momento, faz sentido a gente suplementar o colágeno? Sim, Faz, bastante. né? Porque quando a gente pensa na absorção desse colágeno e aonde ele vai atuar, ele vai buscar onde está a deficiência. Perfeito. Né? E quando a gente faz algum procedimento de harmonização com o intuito de estimular o colágeno, a gente gera um trauma para essa pele. Com os bioestimuladores, com qualquer tipo de procedimento que vai estimular o colágeno, ele vai gerar esse trauma. Esse trauma vai ser a sirene para quando a gente ingere o colágeno, ele chegar lá onde precisa. Agora, quando eu não tenho um trauma e eu vou tomar exclusivamente com a finalidade estética, se eu tiver outras deficiências corporais, ele vai primeiro parar ali onde está deficiente. Só depois ele vai chegar na pontinha do iceberg, que é a pele. Uhum. Então, eu acho que tudo depende da tua necessidade, a finalidade e a dose que você tá tomando. É isso. E eu brinco que o colágeno tem um efeito placebo também, né? Tem mulher que fala assim, não, eu tomo porque eu tenho certeza que eu vou ficar com a pele boa. Eu falo, bom, se você confia tanto... tomei uma semana... Não sou eu que vou falar, né? não sou eu que vou falar pra você não tomar. Mas assim, o que a gente tem de estudo científico é muito em relação a isso, né? Quando a gente tem deficiência de outros, pra composição de outras coisas no nosso corpo ali que são funções vitais, vai ser o primeiro destino. Agora, fez algum estímulo aí, ou paciente que tá com problema lá em articulação, tá fazendo um tratamento, é pós-cirúrgico, faz sentido a gente colocar? Com toda certeza faz. Agora, indivíduo saudável, não tem nada lá, come bonitinho, aí já é meio controverso tanto as linhas de estudo quanto as opiniões de cada um, né? É que o colágeno, ele ganhou muito a mídia com essa questão de que ele traz beleza e te deixa rejuvenescer muito. E aí, como tudo que está na mídia, acaba se criando aí alguns produtos que não necessariamente são para aquela função, né? Então, hoje, você encontra... Gente, acho que, sei lá, tô chutando aqui mais de 100, 200, 300 marcas de colágeno no mercado. Qualquer um hoje consegue ir lá e encapsular com a sua própria marca um colágeno e falar que aquilo faz bem para a pele. Uhum. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a mídia traz, porque a gente cansa de falar que a gente vai repetir mais uma vez. É um conjunto, não tem nada individual. Alimentação, atividade física e acompanhamento de um bom profissional. Mas a mídia divulga muito, né? Muita blogueira falando, tomei colágeno, rejuvenesci 10 anos. A gente sabe que não é assim, né? Não dá para colocar toda a responsabilidade no único, em um único produto. em nada. É um conjunto, nada, né? Então, não adianta, lá nos primeiros episódios, volta lá atrás, que a gente fez um episódio sobre água. A pessoa não consome o mínimo de água necessário diário. Não come fruta, verdura, legume, não pratica atividade física, tem aí um consumo grande de ultraprocessados, sal, doce, açúcar, e acha que o colágeno vai fazer milagre, vai tirar sua celulite, vai deixar sua pele mais lisinha, enfim... Você precisa ter um conjunto e todo suplemento a gente toma com indicação médica e quando você precisa suplementar, porque aquilo se torna uma deficiência no seu organismo. Então, a gente suplementa aquilo que a sua alimentação não está sendo suficiente. E falando aí
pra gente consumir aí esse suplemento do colágeno? Existe colágeno que não é de origem animal, Edi? Não, 100% do colágeno é de origem animal, porque ele vem ali, normalmente, dá até arrepio, gente, para uma vegetariana. Ele vem ali entre a pele ali do porco, que é o mais comum, a pele da galinha. Então, vem dali, então você precisa matar aquele animal, ele precisa estar morto para você absorver o colágeno. Mas, como a gente falou aqui, o colágeno é uma fonte de proteína. Isso não significa que você não possa adquirir proteína de outras fontes alimentares que são de origem vegetal, né? Mas o colágeno em si, se você é vegetariano e vegano e você tem essa questão animal de não consumir produto porque o animal foi morto para ter aquele suplemento, então o colágeno não é um alimento que você pode consumir. Aí fica a seu critério. Eu já vi vegetariano que consome colágeno. Mas porque muita gente não sabe. Sim. Muita gente não sabe que colágeno é de origem animal. Então, é só você lembrar, a gente até estava falando aqui antes da canja da vovó, que eu vou falar, come canja de galinha, pé de galinha, para você não ficar com pé de galinha. E a gente sabe que não é, porque aquele colágeno ali é uma molécula inteira, ele não vai fazer o efeito, mas a canja de galinha, ela tem os seus benefícios ali para a saúde, porque vai um monte de legumes juntos. Então, se você lembrar quando você tiver em dúvida se o colágeno é de origem animal, pensa na sopa da vovó com pé de galinha, que é para você tirar as ruguinhas, aí você vai saber que não é, faz essa associação. Mas não tem colágeno que não seja de origem animal. Proteína, sim. E Tássia, para quais pacientes você costuma prescrever o colágeno normalmente no seu consultório? Eu sempre costumo primeiro acertar a quantidade que a pessoa faz de ingestão de proteína lá dentro das recomendações, né? Meu maior foco de atuação é o esporte e a estética, então a gente tem uma quantidade de prescrição aí um pouco maior do que quando a gente pensa somente em saúde. Então, meu primeiro passo é sempre acertar a fonte alimentar desse paciente. Mas a gente tem paciente que tem uma dificuldade imensa em atingir essa quantidade diária, tá? Principalmente mulher às vezes tem uma dificuldade aí para comer por X motivos. Então, para essas pacientes que têm dificuldade na ingestão da fonte alimentar e que gostam da suplementação, né? Aí a gente vai avaliar lá. Vai suplementar com o quê? Com uma fonte de whey protein? Putz, enjoei do whey, queria tomar uma coisa diferente. Hoje existem algumas marcas aí de colágeno que tem um sabor muito agradável, então às vezes a pessoa prefere para tomar com suco, alguma coisa, a gente coloca. Então, é muito para atingir a quantidade de recomendação diária da proteína. Para as pacientes que vão fazer procedimento estético, e aí uma conduta minha, eu acabo não colocando nenhuma marca de mercado aí, eu costumo manipular uma quantidade com outros componentes ali que eu julgo que são essenciais para o paciente ter essa resposta na pele. E para paciente que eu acho que é o meu mundo aí, que são os atletas sempre lesionados. A gente acaba, né? Para quem fez pau cirúrgico, para quem tá com problema ali degenerativo, a gente, né, sempre conversa com o médico, principalmente quando tá em fase de conduta ali, né, cirúrgica e tudo mais. Sempre a gente ali faz o alinhamento com o médico e aí a gente entra, se for o caso, com essa associação do colágeno. Mayra, trazendo o gancho que a Tássia falou de estética, que tipo de colágeno você prefere prescrever para os seus pacientes para eles tomarem? Então, assim, vamos falar de tipo de colágeno para ingestão, pensando na parte estética. Existe um tipo de colágeno que tem uma marca registrada, o Verisol ou o Peptan. São duas marcas diferentes, que são peptídeos de colágeno. Então, ele é um colágeno quebrado em partezinhas iguais e pequenas. Então, quando ele é absorvido de uma forma mais eficiente, vamos colocar assim, do que um colágeno que ele é quebrado de tamanhos diferentes. O pé de galinha, por exemplo. Uma molécula maior. Uma molécula maior. Isso. E que a hora que ela é fracionada em partes maiores e menores. No caso do Verisol, essas partes, elas são do mesmo tamanho. Então, ela, quando é absorvida, ela é melhor absorvida.
Como eu já falei, eu gosto muito de prescrever quando eu realizo o procedimento estético com a intenção de estimular o colágeno. Então, aí eu gosto bastante de prescrever o Verisol. E logo que eu faço o procedimento estético, eu entro com uma dose bem alta do Verisol, né? Para que eu consiga ter uma maior absorção. E aí, como eu falei, quando a gente vai bioestimular, eu vou tocar a sirene. E aí eu preciso, ao mesmo tempo, das células para produzir o colágeno e preciso que a matéria-prima esteja lá. Quando a gente fala em matéria-prima para produzir colágeno, é o colágeno propriamente dito, no caso o Verisol, a vitamina C, que é um precursor fundamental para a formação do colágeno, e outros componentes que a gente costuma associar na fórmula, como silício, ferro, zinco, enfim, que vão também ajudar essa formação de colágeno, e isso vai melhorar o meu resultado do tratamento de bioestimulação. Uma observação importante com relação a procedimento estético: pacientes que fazem algum tipo de cirurgia plástica, aí eu falo por mim, tá? Eu só prescrevo colágeno 30 dias depois, porque tem estudos associando colágeno imediatamente no pós-operatório com formação de queloide. Então, a gente deixa para prescrever para depois de 30 dias. Com relação ao horário, eu também recomendo, óbvio, se a gente puder tomar fracionado no dia, ou quem quiser tomar, mas eu, particularmente, eu prescrevo ele para ser tomado à noite, porque para que o colágeno seja formado, ele depende do hormônio GH, que é o hormônio do crescimento, que é liberado justamente à noite. Não que você não vai ter formação de colágeno durante o dia todo, mas se eu quero um efeito maior, eu, Mayra, prescrevo à noite. E além disso, o colágeno é muito importante ser tomado ao suplemento longe das refeições, porque as refeições também influenciam aí na absorção. Então, optando aí pelo horário noturno, então janta, espera aí 1, 2 horas para então tomar o seu suplemento do colágeno. E Edi, como os ouvintes podem escolher um produto de colágeno de qualidade na hora que for comprar? Eu diria que o colágeno é um dos suplementos que a gente mais vende na loja, assim, disparado. Até porque tem muito essa questão a gente ouve muito das mulheres, depois dos 30 a gente para de produzir colágeno. Mas a gente para de produzir um monte de coisa, não é só colágeno não. Se fosse só o colágeno, tava bom, né? Se fosse só a questão de resolver o colágeno, realmente a gente vai envelhecendo e vai deixando de produzir uma série de nutrientes e tem uma série de deficiências. Agora, o colágeno tem essa questão que a Mayra citou, que ele é uma proteína grande, e aí se você consome essa proteína grande, você não vai ter a absorção necessária que você quer, o seu organismo vai descartar. Então, em locais confiáveis, você vai conseguir comprar aí o colágeno hidrolisado. O Verisol é uma marca patenteada. Quem usa o selo Verisol tem que pagar para usar esse selo, porque é uma marca patenteada e a gente sabe que existem pesquisas aí com o Verisol que ele realmente tem uma cadeia menor. Então você precisa tomar cuidado com o colágeno que você compra a granel. Se eu não me engano, no Brasil a gente tem 2 ou 3 fornecedores de colágeno a granel, só é pouquíssimo. E aí você pode pedir para o estabelecimento onde você compra a certificação de que esse colágeno ele realmente é hidrolisado. Né? Porque tem muita gente que acaba vendendo a gelatina, que não é hidrolisada, porque a gelatina, ela é eu diria que o colágeno é um subproduto da gelatina, né? Primeiro vem a gelatina, depois vem o colágeno. Muita gente consome gelatina, também achando que faz bem para a pele, mas a gente sabe que aí a gelatina é uma cadeia grande, ela vai ter só a questão da proteína. Mas tudo bem de usar, também não tem problema. Aquilo que a doutora Tássia falou pode ser um aporte aí de proteína. Mas a gelatina, ela talvez não atinja o objetivo que você quer. Mas pede para o estabelecimento, ele tem que ter o certificado de que aquele colágeno a granel, ele é hidrolisado. Se você não tiver certeza, compra as embalagens, principalmente a que tem o selinho ali da Verisol, porque a empresa que está usando o selo está pagando porque é uma marca patenteada. Então, precisa tomar muito cuidado. Ou manipulado, né, pelo profissional de confiança. Quando você falou da questão do envelhecimento, gente, a partir dos 30 anos, a gente perde 1% do nosso colágeno por ano. A mulher menopausada
após 5 anos da menopausa, ela já perdeu mais de 20% do colágeno do corpo dela. Então, assim, vale, eu sou desse ponto de vista, vale a alimentação adequada, a atividade física, vale uma suplementação quando necessário, vale os produtos que você vai utilizar em home care, os cremes, os seus ativos todos, vale os tratamentos estéticos, então tudo é um conjunto. Então o colágeno sozinho não vai funcionar, mas ele tem as suas devidas indicações, assim como a atividade física sozinha não vai, né? Então eu acho que a gente está num momento, numa geração que está lutando contra o tempo. Super. Então, se a gente tem as tecnologias hoje que vão prevenir isso, evitar e colaborar, por que não a gente não usar? Não, e eu acho também que vale saber que você vai envelhecer. Isso é fato. Não tem como fugir. Que bom, né? Se a gente não envelhecer, a gente não tá vivo. Que bom que a gente pode envelhecer. Então, você tem vários cuidados, mas você também tem que ter ciência de que você não vai ter a pele e o colágeno que você tinha aos 20 anos. A gente consegue diminuir bastante os efeitos, né? Mas a gente consegue manter uma qualidade muito boa. E a gente estava comentando até antes aqui, né? Hoje existem marcas aí que vendem o colágeno pronto, vamos dizer assim, altíssima qualidade, né? Sim, tem muita marca. E aí, o que é importante, boa, né? Na hora que a doutora Maria estava falando que a gente associa alguns compostos ali no colágeno, isso também é importante, né? Porque às vezes a pessoa quer dar o crédito somente pro colágeno. Então, vamos lá. Se fosse o crédito somente do colágeno, a pessoa poderia ir lá no produto a granel e comprar só o colágeno solto. Muitas vezes, o que a gente tem de resultado estético é dessa composição. Porque quando a gente coloca lá silício, coloca zinco, a vitamina C, eles também são antioxidantes. Eles têm um poder ali também, né, de efeito, de qualidade ali para a pele, que ele é muito bom. Então, assim, a associação, o conjunto da obra que vai fazer o efeito legal aí pro nosso resultado, pensando em estética. E eu quero trazer para vocês o nosso patrocinador, Pavão Contabilidade. Ele é especialista em contabilidade médica. Ele resolve aí todos os seus problemas relacionados aí à contabilidade. Seja abertura de empresa, emitir os boletos, notas fiscais, impostos, enfim. Eu vou trazer um vídeo de uma mensagem muito especial dele para vocês. Produção, por favor, o vídeo. Olá, podcast Vida Saudável em Debate, tudo bem? Eu sou o contador Matheus da Pavão Contabilidade Médica e passo a deixar um recado para você, médico ou profissional de saúde que está com a vida burocrática. Está precisando reduzir seus impostos, abrir sua empresa médica, resolver burocracias com hospitais? Entre em contato conosco. Nós da Pavão Contabilidade Médica estamos à disposição para ajudá-lo e resolver todos os seus problemas. Aguarde seu contato. Entre em contato com Pavão Contabilidade Médica e contrate o serviço dele, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E um outro patrocínio que a gente tem é a Agnes. E eu vou trazer a Edi para falar um pouquinho mais aí dessas marmitas que são maravilhosas. Eu as consumo e eu indico. A Agni é uma empresa que prepara uma linha de marmitas ultra congeladas com foco na qualidade de saúde. Produção, pode colocar o vídeo pra gente? Ela prioriza ingredientes naturais, temperos puros e ausência de conservante em seus produtos. Todas as marmitas são feitas nessa fazenda que você está vendo no vídeo. Para você entender qual é a diferença do congelamento e do ultracongelamento, é que o ultracongelamento ele retém os nutrientes e o sabor, o que é ótimo para quem deseja manter uma dieta equilibrada e saborosa ao mesmo tempo. Existem mais de 25 opções de prato que é possível atender a diversos gostos e necessidades, incluindo aqueles que desejam perder peso para vegetarianas ou entusiastas de atividade física. A Agni está localizada no interior de São Paulo, numa fazenda. Se você não tem tempo para cozinhar, você encontra alimentos saudáveis lá no Empório Manjericão e toda a linha da Agni ultra congelado com a gente. É só mandar um WhatsApp que a gente te manda o cardápio. Infelizmente, chegamos a mais um episódio no final. E eu quero agradecer a presença de vocês até agora aqui com a gente. E a consideração que eu deixo para vocês é:
faça atividade física, tenha uma alimentação balanceada e, se necessário, faça o suplemento daquilo que falta aí na sua dieta e que você não consegue obter no seu dia a dia. Mas para isso você precisa de um profissional para poder te acompanhar e indicar aquele melhor suplemento para você. Mayra? Gente, boa noite. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Fica aqui meu agradecimento. Espero vocês semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. A gente se encontra semana que vem, gente. Beijo. Tássia? Pessoal, muito obrigada pela companhia de vocês. Se tiverem alguma dúvida, ficamos à disposição, só mandar mensagem nas redes sociais aí. E nos vemos no próximo episódio. Eu queria deixar um desafio para vocês, porque colágeno é muito polêmico, como a gente falou no começo. Deixa o seu comentário, conta pra gente se você toma colágeno, se você não toma, qual é o objetivo que você toma colágeno, se veio da sua cabeça, se veio indicação da amiga, se é a pé de galinha lá da vovó na canja. Coloca aí pra gente, para que a gente possa comentar e te dar mais informações sobre esse assunto. Desmistificar, que é para isso que a gente está aqui. Toda terça-feira, às 20 horas, deixa o seu like, sininho e encaminha para um amigo que a gente se vê semana que vem. Tchau, gente. Tchau, Boa gente. noite.